Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus que é viva e eficaz, que tem o poder de trazer transformação, mudança, de nos dar esperança em meio a um mundo onde há tanta crise política, tanta crise econômica, mas cremos que existe um Deus que criou os céus e a terra e Ele tem sim o melhor para nós. E vamos estar entendendo um pouco hoje do que o Senhor espera que nós venhamos viver como igreja. A palavra de Deus fala lá em Gálatas, a carta escrita aos Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 1. Olha o que Paulo nos ensina. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois, se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Paulo fala da importância de, antes da gente julgar ou olhar o pecado do nosso irmão, nós precisamos julgar as nossas próprias atitudes. Qual tem sido a minha postura diante da palavra de Deus e diante das pessoas? Será que eu tenho cumprido, né? Será que eu tenho sido uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que pensa e que ama o meu próximo como a mim mesmo, né? E a palavra fala aqui que nós precisamos ter um espírito humilde, né? E precisamos cuidar de nós mesmos para que nós não venhamos ser tentados, né? Vemos tantas pessoas caindo, tantas pessoas lutando e ali presas no pecado, mas nós não devemos apontar os dedos para elas, nós não devemos julgar de uma maneira maldosa. Mas aqui a palavra segue dizendo no versículo 2, levai as cargas pesadas uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Igreja é isso, nós precisamos nos importar uns com os outros, nós devemos amar uns aos outros e nós não devemos apontar o erro do nosso irmão, nós precisamos julgar e analisar qual tem sido a nossa postura, qual tem sido as nossas atitudes diante das pessoas e tendo sempre um coração humilde, reconhecendo que nós somos pecadores, sabendo que nós erramos todos os dias, sabendo que sem a graça de Cristo, sem o favor de Deus, sem a capacitação de Deus, nós não podemos ter uma vida de santidade, nós não podemos ter uma vida honesta, uma vida íntegra, porque nós nos deparamos com a palavra quando ela diz que o mundo jaz do maligno, né? Vivemos num sistema que tudo gira em torno de fazer com que nós venhamos ter uma vida distante do Senhor. Tudo vem para querer nos distanciar de ter uma vida agradável a Deus. E aqui fala, levai as cargas uns dos outros. Ou seja, precisamos ter compaixão, precisamos amar o nosso irmão, precisamos olhar as pessoas com os olhos de Cristo, aonde ele olhava o pecador e quando ele via, ele dizia, né, aquele que não pecou, que jogue a primeira pedra, né? Então, quem somos nós diante das pessoas? Precisamos ter esse coração humilde e reconhecer que nós precisamos do Senhor, né? E finaliza ali dizendo, portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo, né? Olhe para as suas falhas, olhe para os seus defeitos e busque uma transformação através do Espírito Santo, através da palavra que tem esse poder. E quando nós olhamos para o erro dos nossos irmãos, nós devemos olhar com compaixão, desejando a restauração dela, para que ela venha ter uma vida agradável a Deus. A compaixão de Cristo em nossos corações é o que nós precisamos. Que venhamos amar uns aos outros
Em nome de Jesus, Deus te abençoe e tenha este coração amoroso. Amém?